Quer dizer, o Itzerará? Eu quero saber onde é que ele estava. Quem? Ele foi criado ali naquele momento? Não, mas a cobra ela já existia na realidade. Então, Sim. talvez aí, então, a gente tem que falar, quer dizer, aí realmente seria um Itzerará 100% externo. A cobra ela existia, quer dizer, o mal já existia, mas o mal ele ainda não estava dentro da pessoa. A pergunta clássica é, né, Ele enfim, não tinha se manifestado na pessoa. não, ele não se misturou na pessoa. A pergunta clássica é, como Adão chegou ao pecado, ou se antes se não existia, enfim, o Tzerará ainda achando, o Tzerará que foi criado no homem, que foi colocado no homem, foi depois que Adão pecou. Antes disso não havia Tzerará no homem, era tudo perfeição, tudo divino. Então, o que fez com que Adão chegasse ao pecado? Mas a resposta clássica, né, então antes não tinha Tzerará, e agora, então como pode dizer que Adão pecou se antes se não tinha Tzerará na época dele? Porque Tzerará, a princípio, veio depois do pecado de Adão. Mas a resposta é que na realidade, primeiramente, a resposta é se tínhamos a cobra, então se tinha a cobra, já existia assim o Tzerará, já existia o lado negativo. Já existia. Então, então o que significa que não havia Itzerará na época antes do pecado de Adão? Quer dizer que não tinha Itzerará se já havia cobra. Quer dizer que porque a diferença entre antes do pecado de Adão e depois é com relação à mistura. Antes do pecado de Adão, o bom e o ruim estavam separados. Então era muito claro, muito evidente, né? Não havia mistura entre o lado bom e o lado ruim. Isso é bom, isso é ruim, era bem separado. Já com relação a depois do pecado de Adão, aí misturou bom e ruim. Aí misturou bom e ruim, então aí ficou misturado o bom e esse e o nosso trabalho de hoje em dia é justamente separar o bom do ruim. Nosso trabalho hoje em dia é conseguir separar esse, primeiro tem o trabalho obviamente de eliminar o ruim, mas primeiro o trabalho aqui é fazer separar, porque já que o bom ele tá junto com o ruim, tá misturado, agora é um trabalho ainda mais difícil de conseguir separar o bom do ruim. Em outras palavras, que o mundo é feito de uma certa maneira hoje em dia que a mesma coisa ela tem bom e ruim dentro dela. E qual é a grande inteligência do ser humano? Qual é o grande trabalho? O que vai definir um ser humano inteligente? A capacidade dele de separar entre o bom, pegar o bom e jogar fora o ruim. Quer dizer, não ser influenciado pelo ruim e conseguir pegar o bom. Essa é a grande. Então isso serve até, enfim, a gente saiu um pouquinho, nós saímos um pouquinho da ideia, enfim, que nós estávamos falando, mas essa é uma ideia também muito bonita, muito interessante, enfim, que foi muito válido você ter perguntado, enfim, você ter observado, muito válido você ter perguntado, e essa observação é uma observação que ela é bem interessante, bem curiosa, porque em geral, né, nós seres humanos, em geral a gente gosta de definir as coisas, de definir, isso é bom, isso é ruim, enfim, isso a gente primeiramente com relação a mineral, vegetal, animal, enfim, e o mais importante de todos, eu diria que é o ser humano. As palavras, o ser humano gosta de falar, esse ser humano é bom, esse ser humano é ruim. Mas, enfim, esse seria, antes de chegar no ser humano, enfim, que essa coisa é boa e essa coisa é ruim. Esse é a Gemara escreve, enfim, que em geral qualquer coisa que ela tem, que ela é ruim para o ser humano, que ela causa comida, que ela causa ruim, ela tem algum efeito também positivo. É o contrário também, qualquer coisa que é uma comida boa, tem também algo negativo que ela causa para o corpo humano. O Talmud fala que tem 3 coisas que somente são 100% boas. Só tem 3 coisas que são 100% boas. O restante tem as coisas boas que você for comer, mas tem em algum aspecto, enfim, com relação a alguma coisa, não seria positivo. E alguma coisa do seu corpo humano. Obviamente que, e assim também é o contrário, alguma coisa ruim, mas tem algum aspecto positivo. Sem dúvida, que aí tem a ideia que a maioria pode ser 80% bom e 20% ruim. Outra coisa contrária, 30% ruim e 20% bom. Quer dizer, obviamente que tem a questão da proporção. Né? Enfim, o nosso mundo, ele é feito, tudo no nosso mundo é proporção. Tudo no nosso mundo é uma questão de probabilidade, vamos chamar assim, proporção de probabilidade. O quanto é bom e o quanto é ruim, mas sempre está misturado, bom e ruim. Isso é importante a gente ter essa noção.
Então, por isso, então, isso vai facilitar, na verdade, porque em geral a gente se afasta disso e a gente se aproxima de uma outra coisa. Na realidade, isso, obviamente, que em particular com pessoas seria até o mais interessante. Que o quê? Que a gente fala, essa pessoa é ruim, e a outra pessoa, essa pessoa é boa. E na verdade não, essa pessoa é ruim, enfim, que ela tem algumas que você, enfim, talvez achou que ela era ruim por causa de alguma coisa que ela fez ou que ela te fez. Mas ela também ela tem aspectos positivos e ela também deve ter ajudado em um outro momento outras pessoas. E assim também essa pessoa que você gosta, essa pessoa boa, enfim, que você sim tem uma boa relação, talvez por uma outra pessoa ela tenha feito alguma coisa de ruim, ou talvez ela não tenha tido um bom comportamento com outra pessoa. As palavras que a pessoa que não é difícil a gente definir e julgar as pessoas de uma maneira 100%. Essa pessoa me fez uma coisa ruim, por isso ela é 100% ruim. Ela te fez ela realmente agiu de uma maneira ruim com você, mas não necessariamente que isso vai definir ela como uma pessoa ruim, no sentido, ela talvez fez uma boa coisa para outra pessoa, né? Fez, então, talvez para você num outro momento ela pode fazer uma coisa boa. E assim também ao contrário, alguém que te fez o bom, de repente também pode fazer, talvez para outra pessoa ele fez talvez algo, se comportou uma outra vez de uma maneira negativa, enfim. É porque ela falhou ali e tropeçou, que o tropeço representa toda a essência dela de vida. Sim, porque a ação obviamente que não vai definir, não vai representar a pessoa, hein? Mas é importante a gente ver a gente conseguir entender dessa maneira, conseguir ver e até num sentido de, obviamente que tem pessoas talvez que são mais boas do que ruins e tem pessoas que são mais ruins do que boas. Então, quer dizer, como a gente falou, toda uma questão de proporção e probabilidade. O quanto ruim ela é e o quanto de boa ela tem. Mas isso aqui não tem como a gente definir, não tem como falar 100%, não tem como a gente falar 100%, porque sem dúvida que ela tem um lado bom também. E a grandeza do ser humano, enfim, a grandeza seria conseguir obviamente que aí já estamos, daquela pessoa que, enfim, que tem talvez um comportamento não bom, conseguir lidar com ela, não se afastar dela, por assim dizer, obviamente que não se afastar dela 100%, entender que ela tem talvez o lado ruim, então a gente tem que tomar um cuidado, tem que tomar, enfim, tem que ter um certo afastamento, tomar um certo distanciamento, tomar um certo cuidado, mas saber, na realidade, retirar dela o bom, retirar no sentido positivo, quer dizer, extrair dela, conseguir extrair dela o lado positivo dela. Sim. Então, e obviamente o contrário também, uma pessoa que ela é boa, e talvez ela tenha algum aspecto, enfim, com outra pessoa nenhuma, a gente tem que conseguir extrair cada vez mais o bom dela. Cada vez uma pessoa boa, conseguir cada vez extrair mais o bom para que ela não saia algo negativo dela. Mas ao mesmo tempo, a gente não define ela, mas é importante nós, enfim, sem dúvida, lidar com ela e conseguir extrair ainda mais o lado positivo. Mas até mesmo com uma pessoa que é ruim, enfim, que talvez a gente ofendeu, enfim, a grandeza do ser humano é saber, na verdade, esse seria vamos chamar assim, a fórmula do sucesso, né? A fórmula do sucesso é a capacidade da pessoa de extrair o bom de tudo. De pessoas boas, de pessoas que você se relaciona, sem dúvida. Ou seja, você tem que, além da pessoa já ser boa com você tem que ainda trabalhar, incentivar para que ainda consiga ter mais coisa boa. E mesmo aquela pessoa que é negativa, ou de situações difíceis, que na realidade são a maioria em geral, vamos falar assim, pelo menos acaba... O quê? Que são a maioria em geral as situações difíceis. Que a maioria em geral... Não, das pessoas, não sei se a situação, é porque a gente está tratando tanto sobre pessoas, tanto sobre situações. De Brasília. Ah, tá bom. Tô brincando. Mas isso serve também na realidade para isso. É algo bem, bem delicado, certo? Como você lidar com isso? É uma situação muito... porque assim, uma vez que você não tem o que fazer, então você tem uma pessoa, a gente está debaixo do governo, então o que a gente faz? Não tem o que fazer. Ou a gente nega, não quero saber, ou a gente vai ver talvez alguma coisa positiva que eu posso fazer. Alguma coisa positiva que eu possa extrair. Estudar Torá até acabar. Mas... Sim. Certo? Nós vamos falar, certo? Mas é uma situação, enfim, obviamente, por isso que eu falei que tudo depende do lado ruim e do lado bom. Então, obviamente, quando tem muito ruim, tem que saber, enfim, esse funil a ser feito, né? Enfim,
esse funil é feito de saber extrair o bom, pegar o bom e tirar o ruim, se afastar do ruim, na realidade, sem dúvida, um trabalho, enfim, difícil, enfim, extremamente difícil, extremamente... exige uma capacidade extrema da pessoa. Mas se a pessoa ela tem pelo menos essa atitude, se ela tem essa atitude, se ela tem esse tipo de comportamento, então acredito que seja mais fácil para ela conseguir superar aquela situação, mesmo com superar e de alguma forma ganhar alguma coisa daquela situação, por assim dizer, obviamente. Ou seja, sair bem mesmo dentro daquela situação, desde que ela tenha esse tipo de atitude de conseguir ela fazer esse equilíbrio entre afastamento e extrair talvez alguma coisa positiva. Uhum. Existe com relação a isso, né, o Talmud, por exemplo, o Talmud conta sobre o governo romano, já que a gente entrou com relação à ideia de governo, enfim, a ideia de situações difíceis, pessoas difíceis, então como a gente faz com relação a pessoas que são bem difíceis. Então, foi um governo que é bem difícil. Então, o Talmud só fala sobre os governos romanos, que eles estavam discutindo... Esse é o mais difícil de todos, né? Então, mas o Talmud fala que tinham 3 rabinos. Quem estava na época deles? Quem é mais conhecido era Rabi Shimon Bar Yochai, que teve que fugir para a caverna. Rabi Shimon Bar Yochai. Por que ele teve que fugir para a caverna? Por que Rabi Shimon Bar Yochai teve que fugir para a caverna? A gente falou... Foi uma história, porque na verdade ele falou mal do governo. Ele falou mal do governo. O governo romano ficou contra ele, então ele teve que fugir. Foram buscar ele, começaram a persegui-lo. A perseguir ele, então ele fugiu para a caverna. Só que a história é que ele falou mal do governo. Só que era uma situação que tinha 3 rabinos discutindo. 3 rabinos discutindo o que eles achavam do governo romano. Um rabino falou, Rabi Shimon falou, eles estão prejudicando o povo judeu, eles perseguem a gente, eles proíbem a gente de fazer de cumprir Torah Mitzvot, proíbem a gente de, enfim, da gente poder praticar a nossa fé, exercer a nossa função aqui, o nosso papel aqui no mundo, de cumprir Torah Mitzvot que Hashem mandou a gente. Assim, e Rabi Shimon tem uma posição bem forte do quê? Bem firme, tem uma posição bem forte, que ela corresponde com o nome Shimon. Corresponde com o nome Shimon. Shimon é uma pessoa, é um nome que não aceita nada ruim, que não aceita não aceita nada negativo. Qualquer coisa negativa, qualquer coisa ruim, se tem algo que ele não aceita aquilo. Tanto que a gente falou quando ele saiu da caverna, aquela ocasião lá, que ele via a coisa errada, só de olhar ele... Certo. Shimon, quando é alguma coisa negativa, ele destrói aquilo. A posição dele é rigidez para justamente recusar e, enfim, refutar qualquer tipo de coisa negativa, não aceitar. Enfim, não tem espaço no mundo de Rabi Shimon, no nome Shimon, para algo negativo. Então, se ele já vê algo negativo ali, na verdade, quer eliminar, quer acabar com aquilo, quer negar aquilo, enfim. Então, por isso Rabi Shimon não fala nada de positivo sobre o governo romano, e pelo contrário, fala negativo, porque essa é a posição de Shimon. Shimon sempre tem na Torá, né? Shimon é aquele que quando tem aquela situação de Diná, né? Diná, aquela que ela foi estuprada, e aí, foi isso, não foi estuprada, ela foi seduzida, né? Melhor falando, ela foi seduzida. Enfim, ela a princípio teve o consentimento dela. Mas de qualquer maneira, sem entrar em detalhes na história, que também é algo muito interessante, mas é para um outro momento, se Deus quiser, para um outro shiur, uma outra aula, Bezrat Hashem, com a ajuda do Criador. Mas Shimon, o que ele faz? Mexeram com a minha irmã, destruiu a cidade. Shimon, enfim, destruiu a cidade de Shem, né? Não teve, enfim, enganou, enfim, acabou enganando, né? Fizeram Brit Milá, fez um negócio, até, enfim, usou de uma certa forma, usou de uma certa usou de uma certa ideia, de um certo
uma certa estratégia que não corresponde, que não é, enfim, respectiva do povo judeu, porque ele chegou a mentir, quer dizer, ele foi lá e falou, primeiro eles fizeram um trato, vocês vão fazer Brit Milá, fazem Brit Milá, toda a cidade, e aí então, porque para casar com uma menina judia tem que ser circunciso, né? Eles falaram, a gente não pode ter dentro de nós, não pode alguém ter contato, enfim, com uma irmã nossa, com uma filha nossa, com uma menina do nosso povo, alguém que é incircunciso, que ele não tem circuncisão, que ele é arel, não pode ter arel dentro da gente. Então por isso vamos fazer um contrato, um acordo. Vocês vão fazer Brit Milá, tenham circuncisão, então aí vocês vão poder entrar dentro do nosso povo. E os caras aceitam. Shem, Hamor, o rei, o filho, o príncipe, toda a cidade aceita. Todo mundo fez. Ele falou: vocês todos têm que fazer. Nós iremos fazer circuncisão, assim como eles fazem circuncisão. Não pode ter alguém que ele tem orlá, que ele tem o prepúcio. Mas uma estratégia que acaba sendo, era uma coisa um pouco, enfim, séria. Falo assim, eles acabam meio que usando isso daqui como estratégia para enganá-los, quer dizer, algo que é um pouco pesado para o povo judeu, para alguém que pertence ao povo judeu, enfim, comportar-se dessa forma, enfim. E aí eles aproveitam, enganam, né, e falam para fazer circuncisão, que é algo tão especial, enfim. E aí Shimon, no terceiro dia, que é o dia mais doído, que é o dia que a pessoa está mais enferma por conta da circuncisão, Shimon e Levi, os dois vão lá e atacam a cidade, avançam a cidade. Enfim, Shimon chama o seu irmão um pouquinho menor, né? Shimon pega o irmãozinho, pega o Levi. Enfim, Levi também não é, enfim, também tem uma personalidade também agressiva, mais brava, mas Shimon é aqui o que está comandando. E aí Shimon vai lá, ataca a cidade e mata todo mundo, destrói a cidade, porque obviamente eles estavam vulneráveis e eles eram indefesos, quer dizer, na situação que eles se encontravam, por causa que eles estavam enfermos pelo Brit Milá, pela circuncisão, eles não têm como se defender, eles estavam indefesos. Isso então leva a que Shimon e Levi consigam, enfim, atacar e matá-los. Uhum. E aí mas isso é a personalidade de Shimon, de não aceitar alguma coisa que é negativa, não tem espaço, acabou. Algo negativo, Zeu, Dan fez, já destruiu assim. E aí isso aí. Então é que Shimon, a gente percebe que Yaakov Avinu não gostou, por um lado. Yaakov Avinu por um lado não gostou, mas aqui Yaakov Avinu ele fala, você é alguém muito agressivo. Por isso, na verdade, Yaakov Avinu ele não abençoa Shimon. Yaakov Avinu não gosta da atitude do segundo filho dele, de Shimon, e ele fala para Shimon, não abençoa Arur Apam Kiaza, enfim, ele, por assim dizer, até de uma certa maneira, quer dizer, não que amaldiçoa, mas enfim. Uhum. Reprova. Ele reprova, certo? Eu lembro. Reprova, enfim, fala Achartem Ossi, Achartem Otil, Havisheni Beosheva Aretz, enfim, ele tem uma posição bem. Por isso, no final do livro de Bereshit, no Gênesis, quando Yaakov Avinu ele está falecendo, ele vai falecer, ele abençoa todos os filhos, mas menos Shimon, ele acaba não abençoando. Uhum. E algo que é forte, mas pelo menos e por que isso? Então isso tem a ver com esse nome Shimon, que é o nome sem dúvida de Rabbi Shimon Bar Yochai, que é autor do Zohar. Então Shimon também tem esse lado forte de enfim, o autor do Zohar chama Rabbi Shimon, e tem a ver talvez com essa ideia também, mas na verdade a gente vai ver exatamente, porque depois tem o concerto de Rabbi Shimon, né? Como a gente falou, que Rabbi Shimon, depois que ele saiu da caverna, qualquer coisa que ele vê alguém que estava trabalhando, fala pro cara, você está trabalhando, perdendo tempo com o nosso mundo material, não está se dedicando à Torá. Ele vê alguém rezando, fala, porque reza também, enfim, está rezando, pedindo coisas para você. Você está trocando uma vida momentânea pela vida eterna? Você está importado aqui em fazer mais, enfim, por assim dizer, mais dinheiro, pedir mais uma coisa para você, pedir mais uma vida que é momentânea de 70, 80 anos, e não está importado com o divino, com o ilimitado, com o eterno. Você está importado somente com uma vida, enfim, que você vai, por assim dizer, você vai acabar
vai acabar falecendo e não levando nada, você está dando importância para isso, para algo que você vai acabar não levando? Para algo que você vai, enfim, só para algo que é momentâneo, que é passageiro, que é temporário? E Rabi Shimon, você não está dando importância para, enfim, para estudar a Torá, para se conectar com Deus, que é o Criador, que, enfim, é o ilimitado, sim, que está assim, então, e realmente não faz sentido, na verdade, realmente não faz sentido, mas Deus, ele fez com que a gente tivesse essa mentalidade pequena. Deus fez com que a gente tivesse essa mentalidade pequena, que a gente quer as coisas, enfim, o ego, né? O ego acaba cegando a gente a ponto de nós fazermos coisas que não são cabíveis, mesmo dentro do nosso raciocínio. Por quê? Porque, como o Rabi Shimon está explicando para a gente, uma vez que a pessoa ela sabe que, em princípio, ela não vai levar nada, então o que ela está dando tanta importância para algo que é temporário? Que ela está vendo que, na verdade, não faz sentido, não faz tanto sentido, talvez não faz nenhum sentido algum ela ter tanto apego a isso, uma vez que é só algo de, enfim, máximo 100 anos. Mas depois, como o versículo fala, Kachalom Yauf, como sonho ele voa, como sonho ele voa, como foi ele desaparece. Então, Rabi Shimon, por isso, mas então Rabi Shimon está tendo uma visão, então ele não aceitava que a pessoa tivesse um nível de comportamento desse. E por isso quando ele olhou para aquela pessoa que estava tendo esse comportamento, enfim, como está escrito, ele tinha essa força, obviamente ele era muito santo, mas ele usava ele era muito santo, mas ele usou isso daqui de uma certa maneira para, isso acabava matando, né, como está escrito, fazia com que aquela pessoa se tornasse um pilar, enfim, uma caveira, vocês falam? Uma pilar caveira, de cinza, um pilar de ossos. Pilar de ossos, certo. Uma coluna de ossos. Mas aí a Hashem falou, peraí, porque a Hashem colocou no ser humano, fez com que o ser humano, enfim, acabasse, por assim dizer, não tivesse esse tipo de entendimento, não tivesse, por assim dizer, cegou, quer dizer, no sentido que ele não acaba não